A expectativa era de que seria o momento mais feliz de todos. Afinal, o bebê nasceu com saúde e a família agora está completa. Mas a mãe, mergulhada em uma enxurrada de hormônios, com poucas horas de sono e a responsabilidade de cuidar em tempo integral daquele pequeno bebê, de repente se percebe em meio a uma profunda e incontrolável tristeza. A depressão pós-parto traz com ela crises inexplicáveis de choro e até uma intensa rejeição à criança. É uma tristeza quase fisiológica que realmente incapacita a mulher para as atividades mais simples do dia a dia. É sobre a depressão pós-parto que nós conversamos hoje com Mônica Tartari, mãe da Giovana, de 19 anos, Fernanda Meirelles, psicóloga clínica especialista em saúde materno-infantil, e Michele de Andrade, mãe da Maitê, de 1 ano e 3 meses. Isso. É isso? Eu vou começar com você, então. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Michele, conta pra mim, é bem recente, né? A sua filha está bem pequenininha. É. Como é que foi isso? Você passou por uma depressão? Em que momento você se percebeu realmente deprimida? Foi realmente uma depressão. Eu tive alguns casos de depressão muito antes de ficar grávida. E, geralmente, quem tem um histórico de depressão tende a ter depressão pós-parto. Não sei, eu já ouvi falar numa coisa parecida. E ainda na gestação, com mais ou menos uns 7 meses, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Tipo, uma insatisfação, aquela coisa ruim, sabe? Ai, não tô feliz. Ah, mas isso vai passar. Isso é coisa de gente ruim, Não é coisa de mãe, não é né? coisa de mãe, isso vai passar, isso é besteira. Ai, mas aí eu sentia todos os dias e tal. Aí eu tive alguns problemas com a pressão e a Maitê teve que nascer, né? Tive que fazer uma cesárea com 8 meses e ela nasceu com baixo peso. Então tudo ajudou, né? Ela nasceu, ela teve que ficar 15 dias internada, eu tive que ficar internada para controlar a pressão. Então tudo contribuiu para vir uma depressão, digamos que mais forte. E logo após eu sair do CTI, ela ficou internada e eu tive que ir todos os dias no hospital, ficar com ela. Aí tinha aquela rotina de dar banho, aprender a dar o banho, a primeira filha, aprender a trocar, tudo mais. E eu comecei a sentir uma insatisfação em fazer aquilo. Primeiro que, voltando, quando eu fiquei internada, o meu marido, Michele, a Maitê tá bem, ela tá ótima, você vai querer ir lá ver? Eu ficava, eu vou sim, é que eu tô cansada. Eu ficava inventando, nesses 3, 4 dias que eu fiquei internada, eu fiquei inventando uma desculpa para não ver. Então, eu já vi que tinha alguma coisa estranha. Então, depois eu fui, consegui vê-la e tal, e fiquei indo esses 15 dias, tive alta e fiquei indo esses 15 dias na maternidade para conviver, ficar com a Maitê. E aí que eu comecei a sentir essas coisas mesmo, quando tinha o horário da troca de fralda, do banho, aí eu, ai, meu Deus, o que está acontecendo? É um processo de reconhecimento, né? A gente vai voltar para esse seu processo, deixa eu trazer as meninas aqui para a conversa. Mônica, a Giovana já está com 19 anos, assim, mas depois desse tempo todo, que memória te fica dessa época? Principalmente que as pessoas não abordam esse assunto, né? As pessoas falam de chá de Há fralda. 19 anos atrás, menos ainda, menos né? Sem internet, ainda. como tá Ninguém hoje. falava, né? Fala de chá de fralda, fala de amamentar, claro que é importante, mas ninguém fala, assim, da tristeza que chega junto com a alegria de ganhar, de ter neném, né? Eu acho que isso ficou muito gravado, assim, para mim, porque eu chorava muito. Eu senti uma pressão muito grande nos ombros, né? Eu me lembro que 6 horas da tarde era assim um momento muito difícil para mim, porque eu estava só naquele momento, a empregada já tinha ido embora, enfim, me via só, tendo que lidar com a minha filha, amamentando, enfim, foi complicado. E mais que isso, eu acho que é muitos sentimentos ambíguos juntos. Então, você está alegre, mas está triste. Você está feliz, mas está infeliz. Você está deprimida, você não dorme. Enfim, você está culpada. Eu acho que é uma coisa assim, na verdade, eu escutei uma frase que eu gosto muito, que é: nasce uma criança, mas ao mesmo tempo nasce um pai e nasce uma mãe. Mesmo que seja o segundo filho, né? Porque Mesmo vai nascer que um pai para seja. aquele novo Sim, filho que está chegando, né? Exatamente. Então, é assim, um sistema novo que está ali se readaptando
entre horários e, né, você conhecendo seu bebê, ela te conhecendo, como é que você se encaixa, como é que fica a vida do casal. Uma mistura também fisiológica, né, Fernanda? Como é que é isso? Você que trabalha com mulheres que estão exatamente nesse momento, as duas trazem elementos aí, realmente é incontrolável, de fato, para a mulher que está vivendo aquilo. Como é que você observa esse momento do puerpério, que hoje se fala um pouquinho mais do que há 19 anos atrás, mas ainda estamos um tanto distantes de conhecê-lo realmente, né? Na verdade, assim, escutando as duas, né, e escutando várias mães, não necessariamente que tenham passado pela depressão pós-parto, eu vejo que a situação e o discurso está numa linha muito tênue, assim, porque isso tudo que a Mônica relatou aqui é a maternidade, né? A culpa vem muito forte, né? É a maternidade. É um boom de ambivalências. Assim, ela está com a Maitê com 1 ano e 3 meses, e ela tem a Giovana, eu tenho o João com 9 anos, e assim, a Maitê te traz ambivalências desde que ela nasceu, mas eu garanto, e acho que a Mônica pode garantir também, que as ambivalências continuam, né? Sim. Então, eu acho que não dá pra gente dizer que a maternidade, eu acho que a parentalidade, né, a paternidade também traz essa ambivalência quando nasce um filho. Só que isso é muito abafado culturalmente, né? Não se pode falar de desgaste emocional, de cansaço. Não se pode falar, muitas vezes, que quando o seu filho nasce, você tem um certo estranhamento, né, de quem é aquele bebê. De certa forma, você precisa amar ele, né? O instinto materno precisa baixar ali naquele momento e você precisa amar profundamente. E às vezes esse instinto também nem vem, né, não, Fernanda? às vezes acontece não vem. de não existir esse instinto. Sim, como se cobra socialmente. Exatamente, né? não vem. Muitas vezes ele não vem, né? Eu lembro bem do nascimento do meu filho, assim, que foi muito aguardado, muito esperado, tinha muita expectativa. Mas quando ele nasceu, era uma carinha nova e rola esse estranhamento interno, né? Poxa, como é que pode ser uma carinha nova, uma carinha estranha, se é meu filho? E uma né? rotina absolutamente nova, né? Completamente nova. E difícil, né? Uhum. Difícil. Eu acho que assim, as pessoas só falam as coisas bonitas do ganhar um bebê, mas elas não falam as coisas difíceis, né? Você já se preparou, assim como você tem que se preparar para amamentar, que é difícil, a beça, né? E a gente procurou um grupo, eu procurei um grupo de apoio das amigas do peito para me preparar para amamentar, porque Ainda é difícil. existe esse grupo, Mônica? Existe. A Cláudia Ortoff ainda existe. Eu não sei se o grupo existe. É importante tá essa tão- procura, né? De existe. se associar com outras mães Sem que dúvida. vivem Existem nessa vida. outros grupos também, né? Grupos virtuais no Facebook. Sim. No caso, Acho que eu participo de 2 grupos. Essa é a grande diferença, talvez, entre a maternidade da Mônica, da Maitê e a sim. sua também, né, Fernanda? A minha também vou ser sincera, foi muito parecida com a da Mônica, muito sem informação e tal. Tanto que, na verdade, quando eu fui buscar informação, foi que eu me apaixonei por essa área perinatal e sendo psicóloga, eu falei, gente, Se tornou doula, como né? as mulheres precisam Sim. serem orientadas, como elas precisam ser orientadas nesse momento. E às vezes orientadas por outra mulher, né? Sim. Michele, que esteja vivendo ali aquela mesma situação, fala assim, opa, não estou sozinha nessa solidão, né? É a Exatamente. troca, né? Essa parte de depressão pós-parto, eu me informei muito quando eu estava grávida sobre o bebê, sobre como seria a maternidade e tal. Mas não que existiria algum problema de saúde relacionado ao nascimento da criança. Então, quando começou a acontecer aquilo, eu pensei, o que está acontecendo comigo? Né? Essa coisa, eu não estou sentindo nada por essa criança, sabe? É aquilo que você falou, a gente está sendo apresentado a um serzinho que até então não estava na nossa vida. Como assim? É estranho. Então, não é 100% que você vai, nossa, estou super feliz, um bebê. Não é assim que acontece Estou adorando sempre. passar a noite em claro e não ter Não. hora para dormir de dia também, é tudo perfeito, Não né? é. Só em capa não de é. revista, né? Só em capa de revista. com as famosas. Um Isso. serzinho que manda, né? Que chega mandando Exatamente. e desmandando na sua vida, né? Eu vou interromper a nossa conversa rapidinho para a gente trazer uma matéria no próximo bloco, porque acho que ela também traz a experiência de uma família, do pai, da mãe,
e que é interessante para a gente poder acrescentar e alimentar a nossa conversa aqui. Então, no próximo bloco, a Fabíola e o Nuno, pais do Antônio, contam para a gente como a experiência deles aconteceu com a depressão pós-parto. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre depressão pós-parto. E agora você vai conhecer a experiência da Fabíola e do Nuno, pais do Antônio. Foi um período difícil, que eu perdi meu emprego, eu estava com 13 semanas de gestação, eu descobri com 5 semanas. E isso me deixou um pouco deprimido, obviamente, né? Que eu não consegui emprego em nenhum outro lugar, porque ninguém contrata mulher grávida, né? E eu acredito que isso desencadeou mais todo o meu histórico prévio. Eu senti uma tristeza que, assim, tipo, deveria ser o momento mais feliz da minha vida. E eu tava triste, tava mal. Eu cuidava dele, mas, assim, era aquela coisa do automático, né? Eu tinha os horários e ficava aquela coisa do vínculo, né? Que deveria existir, que a gente deveria estar formando, eu não conseguia fazer. Eu acho que ele primeiro se vinculou à minha mãe, que era uma pessoa no primeiro mês que estava muito aqui em casa. Então, assim, tipo, ele era muito, muito agarrado até hoje, né? Com a minha mãe, né? E aí depois que eu comecei a medicação, que o vínculo foi começando. Mas às vezes eu me sinto muito culpada, né? Mãe se culpa muito, né? E a amamentação, pra mim, era uma coisa assim, tipo, era um castigo, entendeu? Eu me sentia muito mal amamentando. E foi assim, acho que foi a pior parte da maternidade, assim, foi a amamentação. Mesmo assim, sendo uma coisa muito ruim pra mim, eu ainda insisti por causa dele mesmo. Geralmente as mães estão num período de extrema felicidade, né? E ela, muito sono, uma apatia muito grande, entendeu? Lógico, tinha seus momentos e tal, mas de maneira geral, assim, muito passiva, né? Sobre o começo os primeiros meses do Antônio. Aí no dia que ele fez 1 mês, eu marquei a consulta com a minha psiquiatra e eu comecei a tomar medicação no mesmo dia, né? E assim, quem identificou mais também que eu precisava de ajuda foi a pediatra dele, que é a pediatra dele até hoje, fez a sala de parto, e a minha obstetra também. Minha família me apoiou muito, né? Acho que foi assim, fundamental. Eu tive dificuldade também para ajudar, porque por um lado eu não entendia como ela podia não estar feliz, extremamente feliz, porque tinha nascido filho. E por outro lado, para mim era difícil identificar essa tristeza nela e como poder ajudar ela a melhorar isso, né? Foi um período bastante complicado. Tá com 2 anos e meio e assim, eu dei uma virada, né? Eu engordei muito depois que eu tive ele, eu já estava acima do peso, depois que eu tive ele, engordei demais. Eu não tirava foto, eu não queria aparecer, entendeu? Eu me escondia, meio que me anulei por causa dele, né? Até por causa da depressão também. E como eu fui melhorando, eu fui focando nele, até o momento que eu falei, não, agora eu vou começar a focar em mim. Comecei a trabalhar por conta própria, né? E hoje eu tenho, graças a Deus, uma boa clientela. Perdi peso, agora a gente tira muitas fotos, nossa relação melhorou bastante. Então a questão é sempre estar ali apoiando, tentando ouvir, tentando dar um suporte, né? E tendo paciência, né? Eu acho que você tem que conversar sempre com o seu parceiro, ou se não tiver com alguém da família, ou um amigo, porque os amigos ajudam muito, tá? Minhas amigas me ajudaram, assim, bastante. E procurar ajuda sempre, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, até conversar com o próprio pediatra da criança, com o seu obstetra, entendeu? Para procurar ajuda, porque se você não procurar, não vai cair do céu. Você não vai melhorar sozinho. E agora, né, Antônio, agora é só felicidade. Estamos de volta conversando sobre depressão pós-parto.
Para essa conversa, nós convidamos a Michele de Andrade, mãe da Maitê, de 1 ano e 3 meses, a Mônica Tartari, mãe da Giovana, de 19 anos, e Fernanda Meirelles, psicóloga clínica e especialista em saúde materno-infantil. Gente, na matéria anterior, a gente acompanhou a família que não traz nada de totalmente diferente do que a maioria das famílias vivem nesse primeiro momento com a criança, né? Agora, acho interessante trazer uma das questões que a mãe fala, que a Fabiola traz, que ela percebe que tem um fato que desencadeia a depressão. É isso mesmo, Fernanda, sempre assim? Qual a importância do pré-natal para acompanhar esse fato? Na verdade, assim, a depressão pós-parto, ela é multifatorial, né? Além de ser também muito da história de cada um. Mas se a gente for traçar, assim, em linhas gerais, as causas, né, da depressão pós-parto, normalmente ela vem desencadeada, assim, quando a mãe ou o pai passa por algum processo de perda de trabalho, perda de um ente querido, de um amigo, né? Por exemplo, de alguém da família. Agora, a própria separação conjugal, às vezes a perda de algum filho, né? Através de algum aborto espontâneo, perdas em geral, né? Uma fase que necessita a pessoa passar por um luto, né? E de repente ela não consegue atravessar esse luto, isso estoura na depressão pós-parto, né? Agora, Michele, ela cita ali que deveria ser o período mais feliz da vida. Essa cobrança social da qual a gente já falou um pouquinho no bloco anterior, mas é realmente uma cobrança que talvez interfira aí nesse momento materno. Como é que você se sentia confrontando essa expectativa social e familiar, com certeza, com o que você estava sentindo e a tua relação ali de cuidado com a sua filha? Eu me sentia extremamente culpada. O tempo inteiro, por que eu não estou feliz, por que, nossa, todas as mães, algumas lutam para ter um bebê, sabe? E eu tá com saúde, tá tudo perfeito e eu não estou feliz. A culpa vem de uma forma muito grande. Você fica, nossa, eu sou assim, eu sou uma péssima pessoa, eu não nasci para ser mãe, eu não tenho instinto materno. Começa a vir várias questões na sua cabeça e você já não está bem, tá com a depressão, aí vem tudo isso junto. A culpa, né? A mãe nascendo ali, como a Mônica disse, né? É uma mulher que, de repente... Eu costumo dizer que no dia que você tem filhos, acabou a adolescência, né? Porque até o dia que você tem filhos, você sai, volta a hora que você quiser. E a partir de então você está ali inserido num contexto de alguém que depende de você, né? Você teve muito apoio da sua sogra, né, Mônica? Tive muito. Qual a importância desse envolvimento da família e dos amigos, como a Fabiola também fala, né? De quem puder estar em volta, como é que foi? Foi fundamental, né? Eu tive muito apoio, inclusive eu tive apoio também do grupo de acompanhamento pós-parto, que para mim foi mais importante e fundamental do que antes, quando eu estava me preparando para a minha amamentação, né? Então, assim, acho fundamental o apoio da família, o apoio da minha sogra foi fundamental e foi engraçado você comentar isso, porque eu acho que, assim, quando eu percebi que eu estava mal, em depressão, foi quando a minha sogra, que estava sempre presente, me ajudando muito, porque eu já não tinha mãe, né? Nessa hora a gente sente falta da mãe. E ela me falou, olha, eu vou viajar, vou passar uma semana em Londres, mas tudo bem, né? Uma semana, rápido. E aí eu fiquei louca, né? Eu falei assim pro meu ex-marido, eu falei, escuta, como assim? Sua mãe não me falou que ela ia viajar. Então, eu acho que nesse momento ele falou, ai, meu Deus, o que está acontecendo? E ele percebeu que eu não estava bem, né? Que eu falei, eu não conseguia lidar com as situações do dia a dia, né? O simples fato de pegar a Giovana e descer para o parquinho, de pegar a Giovana de carro e passear. Eu tinha carro e eu fiquei bem prostrada, sabe? Eu fiquei bem... Assim, era uma coisa muito gritante para mim, a minha mobilidade e a minha liberdade. E no momento que eu tive a Giovana, que eu não conseguia fazer nada, mesmo que eu tivesse meu carro, mesmo que eu tivesse a possibilidade de fazer coisas. Era mais forte que você, com certeza, né? Era mais forte. Agora, Fernanda, qual é o momento de se procurar realmente essa ajuda, seja de um grupo de apoio, de um profissional, de um psiquiatra, enfim, e dosar que procura essa também, né? Eu acho que no caso da depressão pós-parto, né, quando você
Porque, a princípio, foi o que eu falei, é tudo muito misturado, né? A maternidade em si traz essas ambivalências todas. Então, para a gente identificar, pô, eu tô com depressão pós-parto, a gente ainda tem o blues puerperal, né? Que atinge, assim, de 70% a 80% das mulheres. Então, a gente também, no início, fica mais chorosa, fica mais irritada, fica mais sensível, né? Atinge No essa início. quantidade toda. Você acha que a família tá próxima, na sociedade, a família tem consciência disso? A sociedade tem muitas essa... vezes não. Que realmente é um número gritante, né? 70%, 80%. Muitas vezes não. Eu recebo muito telefonema, assim, no início, algumas mães, eu trabalho com amamentação também, algumas mães no início da amamentação ligam para mim, né, pedindo ajuda. E, assim, quando acabou de nascer, elas sempre choram no telefone comigo. Eu sei que elas estão já passando por esse processo, né? Mas, assim, a depressão pós-parto mesmo, ela tem uma característica, assim, a partir da 4ª semana, entre a 4ª e a 6ª semana, para se instalar, para a gente perceber que é, de fato, uma depressão pós-parto, né? E aí, assim, a ajuda é fundamental de grupos de apoio. Tem muitos grupos de apoio, assim, oferecendo esse trabalho muito bacana de troca entre outras mães, entre outros pais. Por que não amigos, né? Realmente, os amigos são fundamentais. Hoje em dia, o Facebook tem grupos virtuais, assim, muito bacanas, que eu acho que dá para recorrer a eles também. E a gente entender que a maternidade real é de outra forma, né? Maternidade real, esse é um termo para ficar sim. impregnado em todos os Sim, lugares, né? sim, Porque a sim. realidade é bem outra, bem né? É bem bacana outra, isso. né? É bem E outra. a criança, gente, o bebê? No caso, a experiência de vocês, é lógico, tem um bebê ali que precisa daquele contato, do olhar, da segurança, que também tá ali assustado, com certeza, né? Como é que foi para você, Michele, no caso a Maitê? Alguém tomou para si esse momento inicial da chegada dela? Assim, no meu caso, eu me esforcei bastante para amamentar, para pelo menos amamentar, mas eu não conseguia passar disso com ela, tipo, ficar com ela no colo, brincar, eu não conseguia. Então, teve a minha mãe, teve a minha sogra, teve a minha prima, ela ficou super assistida nesse sentido, assim, de afeto, né, feminino, até a do pai também. Mas a parte da amamentação eu consegui fazer. Mas eu acredito que tem muitas mães que nem isso conseguem quando estão com problema. Você já conversou sobre isso com a Giovana alguma vez, Mônica? Não, eu conversei recentemente em função desse convite, né? Eu falei, eu já tinha falado com você, Giovana, sobre isso. Ela falou, um pouco, acho que a gente comentou muito pouco. Mas eu tive uma experiência diferente, porque embora eu sofresse, chorasse, ficasse muito triste, eu encarei todas as tarefas e principalmente a amamentação sozinha com ela. Então, acho que foi uma simbiose, né? Eu amamentava sozinha em casa e até botava uma musiquinha para chorar mais ainda. Botar para fora, Assim, limpar, né? vamos encarar. E passou, assim, né? Claro, depois do grupo eu consegui, assim, andar. Que eu acho que é só uma questão de você se adaptar. E a Giovana está aí, lindíssima. E a Giovana está aí, e eu acho que a amamentação é um vínculo super importante. E também acho que eu percebi como ajudou também nessa questão, né, do pós-parto, você se dedicar à amamentação. Que a pessoa que comentou, a Fabíola, né, disse que foi super difícil a experiência, né? Que foi uma parte difícil e ruim, e para mim foi a melhor experiência do mundo, porque embora te prenda em função de que você fica à disposição daquele bebê, no momento que ele quer, a hora que ele quer, também tem um lado libertador de que você pega e sai com aquele bebê para tudo quanto é lugar e você está ali. O alimento do bebê é você. Facilitou para você, né? Facilitou muito. Vivências totalmente diferentes, cada uma é uma, né? Cada uma é uma. É muito interessante, assim, e eu acho que também não dá a gente tem que ter um cuidado também nessa caracterização, assim, dos sintomas da depressão pós-parto, porque muitas vezes a gente imagina que a depressão pós-parto é aquela mulher que dorme o dia inteiro, que não quer se alimentar, que rejeita o bebê, né? E muitas vezes, e que ficam com uma tristeza, né? No olhar e tal. Muitas vezes é uma mulher extremamente irritada, raivosa, né? A mulher fica com
uma baixa tolerância à frustração, de qualquer coisa que saia ali do controle, ela já explode. Tem mulheres com depressão pós-parto que ficam num estado eufórico muito grande, que é dar conta de absolutamente tudo, de tudo na limpeza e passa álcool o tempo inteiro na mão. Você está falando das diferenças dessa vivência, né, Fernanda? Exatamente. O exemplo da Fabíola, que falou que foi super difícil a amamentação para ela, né? E para a Mônica e para a Michelle, por exemplo, que foram bons momentos, porque também, de certa forma, estimula esse vínculo, né? Eu, infelizmente, tenho que terminar o programa, mas eu acho que até a gente termina falando dessa diferença, né? Porque eu acho que muito dessa depressão é uma expectativa social, familiar e da gente própria, Da né? gente mesmo. De viver aquele momento como uma capa de revista, um final feliz de novela. E realmente cada uma vai viver de uma forma. Se a sociedade começar a entender e praticar empatia diante das diferenças, muita coisa vai mudar, né? Vamos ter bebês, inclusive, mais saudáveis e amamentações bem mais saudáveis também, né? Porque se a mãe estiver bem e plena, tudo se resolve. Gente, muito obrigada por essa conversa ótima. Acho que muitas mães estão vivendo isso agora e vão assistir o programa e ter um conforto aí, que acho que essa troca é super importante. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Você pode rever essa conversa ou fazer o download na nossa página no Facebook e no site do Canal Saúde. Eu conto com você no nosso próximo programa. Até lá!